Olá, sejam bem-vindos à nossa reunião de monografia. O tema de hoje, vamos falar sobre o desenvolvimento da monografia. Então, o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento da monografia é a alma da sua monografia. Nesse momento em que você precisa... tirar a música aqui. É nesse momento que você precisa expor a profundidade da sua revisão bibliográfica e dos conhecimentos que você adquiriu com a monografia. Então, tem algumas formas de se orientar para produzir o desenvolvimento, mas a forma que eu acredito ser a mais adequada é a seguinte: o, você pega aquele trabalho guia, que a gente já conversou, né, sobre um grande trabalho, uma boa publicação que seja um guia para você, né? E você vai ampliando e justificando cada pequena parte desse trabalho. Essa é uma forma da gente se guiar. Outra forma da gente se guiar é a seguinte: imagina o seu objetivo geral como uma pergunta que você deve responder. Então, por exemplo, vou, vou pegar uma das aqui de vocês. Vou pegar do que é do Wagner, que me enviou essa semana, né? Então, por exemplo, o objetivo geral do Wagner é estudar, né, como podemos ter o melhor aproveitamento dos pacientes no momento de seguir a conduta nutricional prescrita por meio da aplicação de questionários sobre aspectos emocionais que possam estar ligados à sua alimentação. Claro que ainda vai mexer nesse objetivo, porque está muito explicado, mas o objetivo ali é saber como que a gente consegue melhorar a nossa conduta levando em consideração questões associadas a aspectos emocionais. Aí você vai imaginar que eu estou te fazendo essa pergunta. E aí, como? Como? Aí o Wagner vai começar a fazer uma resposta gigantesca. Ele vai falar, não, porque os efeitos emocionais eles são importantes, porque eles influenciam o hábito alimentar, eles determinam as suas escolhas, determinam a sua predisposição para fazer atividade física. E aí, cada uma dessas coisas que você está pensando na resposta, você pode transformar nessa sua frase. Você monta uma frase, faz o exercício mental de montar uma frase, pode até digitar essa frase, fazer uma resposta bonitinha, como se estivesse numa questão de prova. Aí você pega aquele parágrafo, né, e vai extraindo cada uma das informações que você colocou ali e transforma isso em capítulos ou tópicos do seu desenvolvimento. Por exemplo, na minha resposta eu começo falando que os aspectos emocionais eles influenciam, questões emocionais influenciam a escolha alimentar, a formação do hábito alimentar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai escrever um capítulo sobre formação dos hábitos alimentares, e nesse capítulo ele vai colocar um tópico sobre aspectos emocionais associados à formação do hábito alimentar. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Você vai pegar tudo que é principal para a sua resposta, para responder ao seu objetivo geral, né? Se você quiser, você pode fazer esse exercício transformando os objetivos específicos também em perguntas, tá? Mas a princípio a ideia é pegar o objetivo geral, transformar ele numa pergunta e responder ele da maneira mais completa possível. Não joguem fora esse texto que você está escrevendo sobre a resposta ao seu objetivo geral, porque a gente vai depois utilizar isso lá na conclusão, tá? Mas dessa resposta, você vai conseguir extrair os tópicos que são necessários que você desenvolva ao longo do desenvolvimento da sua monografia, tá? E se a gente for pensar na monografia com uma estrutura física, a monografia ela é uma ampulheta, ela tem um formato de ampulheta. A introdução começa de uma forma bem inespecífica e aí vai seguindo por uma grande especificidade até que o centro ali dessa ampulheta é a parte dos objetivos. Depois dos objetivos, a gente já começa a abrir novamente, né? E aí essa parte afundou e depois começa a abrir. A gente pode pensar a monografia também como triângulos sobrepostos. Eu penso num triângulo para a introdução e penso num outro triângulo invertido também para o desenvolvimento. Vou partir
das informações que são mais amplas e vou discorrendo isso tudo até a parte mais específica. Isso é uma escolha que é sua. Ou você coloca o seu desenvolvimento partindo do que é mais central e explicando todos os fatores associados a essas questões mais centrais, ou você parte de explicações mais gerais e vai seguindo até você conseguir concluir a sua resposta mais específica. Normalmente, os alunos optam por essa segunda forma de escrever, que é uma forma de escrever em que, inclusive, faz mais sentido no processo de aprendizagem quando você está fazendo a revisão da literatura. Você começa a ler algumas coisas que, inclusive, não tem nada a ver, né? E aí você vai extraindo informações dali até que você começa a ficar cada vez melhor na sua pesquisa bibliográfica e entender quem são os autores mais importantes, quais são os tópicos que são mais relevantes ali para você abordar, e aí você começa a funilar, né? São duas maneiras distintas da gente escrever a monografia, tá? Tem uma outra forma de pensar, que é você pensar como se fosse uma aula. Eu vou montar um seminário, eu vou montar uma aula sobre um tema. Você pode seguir uma estrutura, que é uma estrutura em que o professor chega e começa a falar. Por exemplo, diabetes mellitus é uma doença de alta incidência no Brasil, associada à obesidade. Então, note que está falando de uma forma bem mais ampla, né? Ela é caracterizada por uma hiperglicemia crônica, está falando do diagnóstico, já começa a ir se tornando cada vez mais específico, né? A alimentação de pacientes com diabetes tipo 2 vai ser determinada, aí ele está afunilando cada vez mais. Outra forma da gente montar uma aula sobre diabetes seria fazer o contrário, ó. A prescrição dietoterápica para um paciente com diabetes é essa. Aí você fala, por que que é assim? É assim porque, então, por exemplo, você fala lá, carboidrato, eu vou oferecer carboidratos nessa quantidade, dessa forma. Por quê? Porque o carboidrato ele impacta na, na necessidade de insulina, e aí você vai fazendo as explicações mais gerais. Então, são duas formas de escrever o desenvolvimento e vocês ficam livres para isso. Vou ser sincero com vocês. É, as professoras de monografia 1 naturalmente preferem ler monografias que começam da forma mais ampla e ir para a forma mais específica, tá? Mas não é errado você fazer de forma contrária, tá? Ao contrário, você já parte logo da resposta e depois você vai descrevendo os porquês, os conhecimentos necessários para você entender essa resposta, né? Quando vocês estiverem escrevendo o desenvolvimento, tentem ser extremamente imparciais. Por mais que você tenha pensado em fazer a monografia, pensando num determinado achado, numa determinada fala ou num determinado posicionamento, busque trabalhos que falam o contrário também. Por mais que tenha uma quantidade menor do trabalho dizendo o contrário, é interessante que você busque esse trabalho para poder ter discussão ali e também para mostrar que você conhece bastante. Esse é o momento de mostrar que você sabe. É o momento para você falar aquilo que talvez o ledor não saiba. Que aí o ledor vai falar, caraca, que legal isso daqui. Da Mangueira aqui, lá da UERJ. Tá. Achei que tava falando comigo aí, alguém tá falando aí alguma coisa. Não. Bom, então, nesse desenvolvimento, busca a exceção, busca aquele detalhezinho que está lá no livro e vai atrás da explicação, que é uma outra maneira da gente pensar o desenvolvimento também. A partir de referências mais amplas, a partir de Krause, Chemin, Dan, a partir de livros como o pessoal da clínica, o Harrison. Então, buscar livros que naturalmente são mais generalistas, o que está falando sobre aquele tema que é de seu interesse, e aí você pega aquele tema ali e aprofunda muito, aprofunda consideravelmente aqueles conhecimentos, né? Isso partindo dos grandes livros, daqueles livros que têm 2 volumes, aqueles livros gigantescos, né? Perguntas. Não sei se eu consegui ser bem claro com o desenvolvimento. Foi? Vamos lá.
Outra coisa, muitas das vezes vocês ficam em dúvida sobre o que você vai escrever. É, será que já está bom? Eu divido em capítulos, não divido em capítulos, coloco só alguns tópicos. Só. Se para a sua organização mental colocar um monte de tópico é interessante, faça dessa maneira. Para mim é interessante colocar vários tópicos que aí eu não perco nada. Isso é uma forma que é uma forma bem individual de escrever. Tem gente que prefere pegar o primeiro tópico, descrever tudo que tem do primeiro tópico, aí depois que terminar, passar para o segundo tópico. Tem gente que faz como se fosse uma colcha de retalhos. Tá? Vai, escreve, pega um artigo, vê aquilo que é legal daquele artigo, aí na hora que está pesquisando encontra um outro artigo, aí pega aquelas informações que são interessantes daquele artigo e vai compondo a sua monografia. Não. Eu estou fazendo isso. As duas formas podem ter problemas. Tá? Essa forma de montar uma coxa de retalhos pode levar a um problema que é a falta de coesão. Quando você observa, o texto todo não tem coesão. Os tópicos, os subtópicos, os parágrafos, eles não se conectam entre si. E para você saber se o texto está sem coesão, uma dica muito boa é você pega no Word, seleciona aquele parágrafo, dá um Ctrl X e depois dá um Ctrl V, um parágrafo acima ou um ou dois parágrafos abaixo. Para e coloca ali. Pede para alguém ler. Se essa pessoa ler e perceber que dá para entender, ou seja, está fazendo sentido, é porque o seu trabalho está uma colcha de retalhos. Porque num trabalho que tem uma boa coesão, você lê um parágrafo, quando você começar a ler o segundo parágrafo, obrigatoriamente, esse parágrafo ele vai fazer uma menção ao parágrafo anterior. Quando você estiver falando sobre coesão entre tópicos, quando você começa a ler um tópico, você vai entender que aquele tópico vem obrigatoriamente depois de um outro. Então, tem alguns termos que ajudam. Por exemplo, você, num parágrafo, cita que os aspectos emocionais são divididos em 3 categorias. Aí você enumera categoria 1, comportamental, categoria 2, emocional, categoria 3, afetiva. Bom, você tem lá os 3, estou chutando aqui, estou dando um exemplo qualquer. Tá? Quando você escrever o parágrafo abaixo, você faz uma menção sobre aquilo. Então, a primeira das categorias citadas, tal. Se você começar o parágrafo com essa frase, não tem como você pegar esse parágrafo e colocar antes do momento em que você cita as 3. Então, isso vai amarrando cada um dos parágrafos. Então, dessa forma, você garante que o texto tem fluidez. A pessoa vai ler o seu texto e vai entender que aquele caminho está seguindo, está fluindo numa direção. Tá? Então, essa é a principal questão para quem está fazendo no modelo colcha de retalhos. Tá? O outro modelo, em que você pega um tópico e descreve completamente aquele tópico, e aí depois você vai seguir para o segundo, tem um outro problema que é o seguinte. Quando você descreve por completo um tema, pode ser que você gere uma desproporção entre os temas. E normalmente a gente começa com muito gás a fazer as coisas. E aí, quando você vê os primeiros tópicos do desenvolvimento, são tópicos que estão extremamente bem descritos, está muito aprofundado. E se você escolheu escrever o seu desenvolvimento partindo da forma mais ampla, significa que você gastou muito tempo descrevendo aquilo que é menos vital na sua monografia. E aí, isso pode levar a uma monografia que tem muitas e muitas páginas, mas pouca objetividade e direcionamento para o conteúdo. Então, as duas formas podem te facilitar na maneira como você organiza seus pensamentos, mas elas podem levar a alguns problemas. Então, para a coxa de retalhos é a falta de coesão e para o outro modelo em que você está descrevendo profundamente cada um dos tópicos, é fazer com que a sua monografia ela perca o norte, perca a orientação, perca o foco mesmo. Tá? Então, quando vocês, não sei se vocês já começaram a escrever e tudo mais, mas escolham aquilo que é mais confortável para você. É mais confortável para mim pegar um pedaço de papel,
fazer como se fosse um sumário, né? E lendo os artigos. Vou lendo os artigos, vou pegando as informações, vejo, esse artigo faz sentido com o tópico 2, aí eu vou lá e escrevo o tópico 2. Esse artigo faz sentido com o tópico 4, eu vou lá e escrevo o tópico 4. Tudo bem. Não. Eu prefiro pegar o primeiro tópico e já direcionando a pesquisa especificamente para o primeiro tópico e a partir dali eu vou fazer toda a leitura. Não tem problema algum, a escolha é sua. Tá? Só atenção aos problemas que cada uma das escolhas podem gerar. Tá? Outra questão que, inclusive, eu já conversei com vocês é a organização de citações e referências. Todos os parágrafos precisam ter pelo menos uma citação. E, de preferência, citações que são diversas. Tá? Porque, às vezes, você está lendo um trabalho que ele fala muito daquilo que você quer dizer. E aí, quando você vê, você está fazendo sessões inteiras citando apenas um trabalho científico. Né? Então, cuidado com isso, porque isso passa uma impressão. Né? Eu sei que tem algumas publicações que realmente você não tem como não citar. Por exemplo, tem alguns consensos, tem alguns materiais que você precisa citar e acaba citando mais de uma vez. Por exemplo, dados da Organização Mundial da Saúde, da FAO e por aí vai. Tá? Mas o problema é que isso pode dar uma impressão para o ledor que o trabalho não foi revisado o suficiente. Pode dar uma impressão para o ledor que o aluno leu, mas não leu tudo que precisava ler, leu só aquilo que era mais essencial e não se aprofundou na leitura. Né? Sobre a qualidade dos textos que vocês estão procurando, né? Esse é o momento de ter a melhor qualidade possível. Se o seu inglês está meio mais ou menos e tal, e você está dando preferência só para artigos em português, pode ter certeza que muito provavelmente na nossa área isso é sinônimo de defasagem de conhecimento. Porque o trabalho que é publicado em português, ele normalmente é um trabalho que foi inspirado num trabalho original que já veio antes e quando você vê o trabalho ele não tem uma metodologia tão consistente, principalmente nos últimos anos o incentivo, o fomento à pesquisa está cada vez mais baixo, estou falando de bolsas e agências financiadoras diretamente, então a qualidade dos artigos nacionais na nossa área tem reduzido em comparação com outros anos. Isso é uma fala bem geral. Claro que pode ter aí alguns laboratórios com convênio privado que continuam com uma produtividade alta, mas isso aí é exceção. Né? Então, pesquisa em trabalhos PubMed, pesquisa em trabalhos em Cielo, né? Principalmente PubMed. PubMed eu acho que é a melhor fonte de pesquisa para a nossa área da saúde. Né? E aí você vai lá, pesquisa o artigo científico. Né? Ah, Sérgio, estou com dificuldade. Bota o seu navegador para fazer a tradução, lê aquilo dali. Se não entender, pega alguém que sabe mais ou menos e aí explora. Tá? Ou então tem aplicativo de celular que faz a tradução, o Google Tradutor. Você pega o celular, aponta para a tela e ele traduz o que está escrito ali. Tá? Porque esse tipo de informação é importante. E não é o momento para vocês ficarem lendo só os resumos. Tá? Eu sei porque eu fui aluno, eu sou aluno e tudo mais, dá uma vontade louca de pegar, ler só o resumo, ler o resumo ali e falar, já entendi o que ele está falando. E aí essa informação é legal e você vai lá, extrai a informação do resumo e joga para sua monografia. Essa não é a maneira correta de fazer atividade. Quando você faz dessa maneira, você está perdendo a capacidade de discutir muito bem aquele artigo. E trabalhos que são muito relevantes, é importante que você descreva a metodologia desse trabalho na sua monografia, principalmente quando você fizer comparações. Lembra quando eu estava falando? Apresentar uma informação e contrapor com a informação de outro autor? Quando você fizer isso, comparar dois dados, comparar dois achados que são divergentes, é importante que você fale um pouco sobre o cenário metodológico que foi utilizado em um e no outro. Nesse trabalho foi feito com homens adultos desportistas. Com esse outro, o trabalho foi feito com homens e mulheres
moderadamente ativos e sedentários num grupo misto. Então, os dados que esse aqui, as conclusões que esse chegou e as conclusões que o outro chegou são diferentes e talvez a diferença seja por causa do público que foi estudado. Talvez tenha sido por causa da dose, talvez por causa do protocolo utilizado, por causa da época do ano, do ambiente, tem muitas variáveis que podem fazer com que os dados sejam divergentes. Então, quando o ledor ele vê que tem uma informação que está contrapondo a outra, naturalmente ele fica curioso em saber por que é diferente. Por que é diferente? E se você pegar e ler os artigos com muita calma, você vê lá na discussão do próprio artigo, que, quando é um bom artigo, que ele vai fazer uma análise crítica daquilo que ele fez. E ele vai comparar os resultados dele com outros resultados. Então, essa discussão que ele faz é uma discussão interessante para você trazer para o seu trabalho. Você pega o artigo que é mais recente, desses dois que estão se contrapondo. O artigo que é mais recente, ele vai trazer provavelmente esse debate com um trabalho anterior e explicando possibilidades do porquê das diferenças. Não? Perguntas? Tranquilo? Tudo bem aí? Professor, você falou da questão da divisão de capítulos. Quantos capítulos em média o senhor acha que a gente devia fazer? Em torno de 7, 8? Então, Ou não tem um número específico? não só não tem um número específico, mas depende muito do tamanho da sua monografia. Né? Não dá para a gente criar um capítulo, tá? Pensando, vou criar um capítulo, para atingir 8 capítulos, eu vou criar um capítulo com 2 páginas. Uma página, 2 páginas tem cara de seção, tem cara de parte de um capítulo. Às vezes a monografia não precisa nem ser organizada em capítulos. Né? Normalmente ficam com muitos capítulos aquelas monografias lá da área de humanas. Né? Na área de humanas o pessoal descreve muito e normalmente são muito prolixos também, né? E isso acaba levando a um grande número de páginas na monografia. Já na nossa área, nem tanto. Nossa área de desenvolvimento mesmo, numa monografia, principalmente no modelo que a gente tem na Veiga, vai dar aí de desenvolvimento, umas 15 páginas, 20 páginas de desenvolvimento, né, em média. Né? A gente faz um pouco mais, a gente faz um pouco menos, mas fica por aí, em torno de 15, 20 páginas de desenvolvimento. Então, se você for pegar um capítulo de 4, 5 páginas, que já é um tamanho interessante, você vai dar aí 5 capítulos, 4 capítulos. Então, aí Ok, chegar a 8 capítulos pode significar duas coisas. Pode significar que sua monografia está grande, né? Ou pode significar que seus capítulos estão pequenos. Né? Mas não tem uma referência certinha para você, não tem essa regra. Né? Tem, inclusive, uma possibilidade de apresentar a monografia no formato artigo. E aí a monografia toda tem 4 páginas, 6 páginas. A monografia toda. Mas aí esse é um modelo que a gente não tá utilizando, mas é uma possibilidade. Né? Vamos lá, perguntas, perguntas. Vai, Eduardo. Tudo tranquilo, Sérgio. Só falta eu começar realmente o desenvolvimento. Só falta começar. E- A gente tem esse grupo, é um grupo heterogêneo. Tem gente que está em Mono 2, a gente está em Mono 1, então quem está em Mono 2 já tem alguma coisa do desenvolvimento escrita, está só mexendo, está mudando. Né? Mas isso aí é normal. No próximo semestre vocês vão ser os Mono 2 e aí vai ter gente que ainda vai estar começando agora a escrever e está muito preocupado com a formatação. Né? Mas o legal de quem está começando agora é se organizar para não perder referências. Leu, achou legal aquele artigo e tal, vai citar aquele artigo? Anota as referências e tal,
baixei o arquivo, salvo o arquivo com o nome correto do artigo dentro do teu computador, para depois você conseguir pegar de novo alguma informação ali e conseguir se organizar bem. Porque senão depois você pensa assim, caramba, eu li em algum lugar, alguma que falava sobre isso, mas eu não sei aonde. Aí quando você vê, você fala, eu vou ter que correr atrás disso daí. Tô vendo aqui que o Saulo... Vou dar uma olhada aqui, Saulo, e vou comentar. Tá? Em relação à quantidade e qualidade da ingestão de carboidratos em dieta preparatória. O seu objetivo específico e o seu objetivo geral ele está bem grande. Talvez dê para a gente reduzir um pouco o tamanho dele colocando assim, ó, pesquisar as recomendações nutricionais de carboidratos para o ganho de massa muscular em atletas de treinamento de força. Que aí eu dou uma enxugada na quantidade de texto, mas isso aí é só forma de escrever. No princípio está tudo certinho aqui. Conceituar sobre treinamento de força em específico a musculação. Tá, vamos. Eu lembro que você, não sei se você assistiu o vídeo, mas acessa, pesquisa sobre a taxonomia de Bloom e observa as sugestões de verbos, para não ficar repetindo o verbo. Tem conceituar, conceituar, conceituar. Aí você usa um conceituar e outros dois verbos do mesmo nível da taxonomia de Bloom. Tá? Bloom é assim, conceituar a atividade física. Talvez o segundo seja descrever. Descrever. Acho que pode até resumir. Descrever o processo metabólico necessário à hipertrofia. E aí o terceiro verbo puxa para identificar a importância. Não, já tem um identificar embaixo, agora que eu vi. Aí você coloca no último descrever as recomendações quantitativas de carboidratos. É isso aí. Só a questão do verbo repetido mesmo, Saulo. Eu jogaria Professor, eu mudei e escrevi para baixo. Fala aí. Eu mudei aquela primeira, o objetivo do objetivo geral? Principal. Eu botei como revisar a literatura. Deixa eu ler para o senhor. Quer que eu coloque aqui? Pode colocar aqui, eu prefiro. Tá. Eu posso manter aqueles específicos e trocar só esse ou tem que trocar também aqui? Não, pode manter. Tá. Agora está com dois verbos, tá? Revisar e observar. Tem que ser um verbo só. Você está pensando agora em aplicar os questionários, é isso? Eu até pensei, eu vi um questionário muito bom desse artigo principal que eu estou estudando, só que eu acho que ficaria muito longo, eu ter que explicar ele também, eu acho que ficaria muito específico, e aí eu queria colocar mais a questão de como a gente deve dar essa importância como é que se fala? No atendimento, ao invés do questionário em si, entendeu? O que você pode fazer é revisar as ferramentas metodológicas de investigação dos aspectos emocionais associados à alimentação. Que aí tá vendo que já está amadurecendo, está mudando um pouquinho mais. Que aí você não vai falar sobre você não vai aplicar o questionário, mas você vai falar sobre os questionários, sobre as formas de
de estudo do... Sim, sim. Eu posso retirar então esse e reformular como o senhor disse agora, e o Não, resto eu mas posso manter, né? essa escolha aí é sua. Isso aí Tá. se for o seu interesse, é seguir para esse lado. Se não, é seguir para Tá o outro. difícil, esse objetivo tá difícil encaixar no que eu quero escrever. Porque Mas, você tá querendo muita coisa. Está na hora de você pegar e é, escolher um. E essa escolha tem que ser sua, porque essa é uma escolha daquilo que te motiva a escrever, é o que te faz, te dá vontade de sentar e escrever e tudo mais. Então, essa escolha tem que sim, ser sua. Só duas sugestões, e talvez as minhas sugestões só estejam ampliando mais as suas questões de dúvida, mas é só para que você faça uma boa escolha e escolha aquilo que você tem vontade de efetivamente sentar, escrever e progredir ali. certo. Ok? Certo, professor. Dúvida, Eduardo? Ah, lembrei de mais uma coisa aqui. Eu acho que eu tinha perguntado lá no grupo, mas acho que passou desapercebido. A questão dos professores ledores. O senhor indica alguém para gente específico? Aí eu acho que é uma questão de afetividade sua. Tem alguém que Tá. você gostaria que participasse desse seu processo aí? Tem, eu pensei na. Eu não sei se elas ainda estão, né? A Glaucia e a Beth, ou talvez o Magno. Acho que seria legal deles lerem. A Gláucia, entre Gláucia, Magno, Beth. Pro que você está escrevendo, eu optaria pela Gláucia ou pela Beth. Ok. Teve gente que me mandou mensagem pedindo para o seu ledor. Eu não sei como que a Gisele e a Ione estão organizando isso, É mas porque o prazo que eles estão pedindo agora é no dia 19 para a gente entregar, e aí 19 de maio. os ledores vão receber, vão fazer as observações e devolver para a gente, pelo que eu entendi foi isso, devolver para a gente reestruturar caso tenha algo pendente. Sim. Então, Wagner, faça a sua escolha, se preocupa em escolher o que você quer exatamente revisar. Eu sei que você já está com um monte de material, né, porque a gente está chegando nessa reta final aí, né? E outra coisa que eu falo para vocês, não procrastinem. Tá? Eu sei que procrastinação é um problema que eu tenho, inclusive. Aliás, eu faço algumas coisas muito interessantes procrastinando, mas é, o ideal é todo dia você ler, todo dia você escrever um pouco para a coisa fluir bem. Para vocês terem ideia, essa semana eu gravei uns 600 minutos de vídeo para uma pós-graduação, porque já era para eu ter gravado antes. Aí procrastinei, fiz um monte de outra coisa, fiz outras coisas interessantes também, mas o tempo passou. Tá? Tudo certo? Gente, com isso eu encerro o nosso encontro de monografia dessa semana. Semana que vem a gente faz outro novamente na segunda, né? Porque a ideia é que fique na segunda-feira, essa semana que não foi possível, né? E a gente vai trocando ideia e próxima semana produzam pelo menos o roteiro do desenvolvimento para eu poder dar uma olhada e fazer algumas críticas, algumas observações. Então, pelo menos escrevam ali o que vocês querem de tópicos para o seu desenvolvimento. Tá ok? Você comemorando com creme de leite. Que morango, isso é lenda urbana, meu amor. Tudo certo? Beleza, Certo, Sérgio. professor. Obrigado. Obrigado, valeu. Abração, tchau, tchau, gente. Tchau, valeu, pessoal. Valeu. Comemorando com creme de leite.